Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, vamos abrir nossa Bíblia hoje no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, e nós vamos ler apenas 2 versículos. Versículos 9 e 10. Segundo livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Amém? Glória a Deus. Alguns que estão procurando, eu queria que você ajudasse as pessoas a encontrarem o texto. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, rogamos a Ti pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor venha falar de um modo vivo a cada um de nós neste dia, em nome de Jesus. Que os nossos olhos do coração sejam iluminados e nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um de nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Queridos, nós nesses dias estávamos pedindo a direção do Senhor para trazermos uma palavra no dia de hoje. Nós estamos nos avizinhando do novo ano. É também uma época em que se comemora, como disse o pastor, o nascimento do Cristo. Embora a gente saiba que não nasceu em dezembro, não nasceu em 25 de dezembro, mas não importa, Jesus nasceu. E o fato de Jesus ter nascido, e sobretudo Jesus ter nascido em nossos corações, mudou a nossa história. E tem mudado a história de muitos, porque a estrela da alva continua nascendo em muitos corações e há de nascer em muitos corações ainda, até que Jesus venha buscar a sua igreja. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto curioso. Antes de começarmos o culto, eu conversava com uma das irmãs. Ele está inserido num contexto que na maioria das situações as pessoas não gostam de ler. É o contexto das genealogias. Ninguém que eu conheço gosta de ler genealogias. Mas esses 2 versículos, eles estão exatamente inseridos no contexto da genealogia da tribo de Judá. Ou seja, esse homem que aparece aqui era um ancestral de Jesus, e ele aparece aqui e desaparece. Nós não encontramos mais uma referência. Pelo menos se alguém encontrou, me avise, porque eu não encontrei em outro lugar mais uma referência a respeito desse personagem. Me parece que essa história foi colocada ali com o propósito de Deus para mostrar que palavras malditas, elas são como tatuagens na alma, mas que elas podem ser arrancadas, elas podem ser tiradas se nós olharmos para Deus. Amém? Amém. E é nessa perspectiva que eu queria convidar a igreja a olharmos, a fazermos uma releitura deste texto. Cada um de nós aqui hoje tem as suas tatuagens na alma, tatuagens muitas vezes feitas a fogo,
E eu queria convidá-los a nós não adentrarmos o novo ano carregando esses estigmas, carregando essas marcas. Eu queria que você permitisse que o Senhor, Ele fosse lá dentro, onde essas feridas se abriram, onde essas marcas ficaram impregnadas na sua alma, e essas feridas fossem saradas hoje, porque Jesus, Ele veio para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância. Amém. Ladrão, ele veio somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Eu queria convidá-los a nós entendermos um pouco essa questão. Jabez era um descendente de Judá e nasceu numa situação onde a mãe, em muitas dores, com muitas dores, o deu à luz. E tem uma história do povo antigo, colocar o nome do filho, ou por um desejo sincero no coração, de que aquela criança se tornasse isso ou aquilo, ou eles aproveitavam uma situação na qual aquela criança nasceu e, baseado naquilo, colocavam nomes. E Jabez, ele foi premiado. A mãe o deu à luz no meio a muitas dores, e é este o significado do seu nome, aquele que provoca dores, o que causa sofrimento. Então você já imaginou você passar o resto da sua vida carregando um nome desses e ainda dado por sua própria mãe? Então, se nós olharmos um pouco mais profundamente para esse texto, todos nós, de certa forma, somos um pouco esse Jabez. Antes da conversão, antes da regeneração do nosso espírito morto, nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, nascemos de novo. As marcas antigas, elas precisam ser tiradas de nós. Amém? Amém. Então a ideia central aqui é mostrar a você que em Deus podemos sim superar qualquer impossibilidade ou nos livrar de qualquer carga ou estigma imposto a nós. Eu creio nisso com toda a sinceridade do meu coração e tenho lutado muito no Espírito, buscando essas libertações, porque só Cristo, Ele consegue nos libertar completamente dessas coisas. Quando Ele disse que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, Jesus não está falando de exterioridades, mas Ele está falando de interioridades. E eu me recuso terminantemente a entrar no novo ano carregando defuntos. São essas coisas mortas que estão lá dentro de nós, e nós muitas vezes acarinhamos essas coisas. Eu não quero mais isso, em nome de Jesus. Amém. Eu quero gozar dessa plenitude da presença de Deus no meu coração. Então, queridos, cada vez eu fico mais e mais convencida de que os fardos e estigmas lançados sobre nós, eles só nos aprisionam quando nós permitimos que eles nos façam reféns, e isso acontece quando nós acreditamos neles. E eu queria chamá-los hoje, o Senhor marcou esse encontro com cada um de nós, para que nós olhemos para essas coisas pela última vez e que possamos dizer: chega, eu sou nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, sem nenhuma sombra de dúvida, a igreja do Senhor está cheia de pessoas vocacionadas para a vitória e para a superação. Se você nasceu de novo verdadeiramente, se você é um regenerado no Espírito, você nasceu vocacionado para a vitória e para a superação. Mas que tem acreditado, você tem insistido em acreditar nessas mentiras do adversário, contadas pela boca daqueles que têm autoridade sobre a sua vida. Muitas vezes pais, mães e outras pessoas, avós. No caso desse personagem aqui,
quem lhe colocou aquele rótulo foi a sua própria mãe. Então dizer, por exemplo, lá vem Jabez, era como se você dissesse, olha, lá vem aquele que é o provocador de dores, o causador de sofrimentos. Olha só, que coisa séria. Talvez hoje aqui em nosso meio haja alguns que foram perversamente estigmatizados por figuras de autoridade. Quem sabe se ao seu sobrenome foi acrescentado o fracassado, o preguiçoso, o relapso, o enganador, o devasso, o derrotado, o drogado, o que não persevera. São tantos os títulos malditos, são tantas as ações malditas feitas contra nós no passado, que deixaram tatuagens profundas nas nossas almas. Há pouco eu conversava com um irmão na porta, e nós vemos determinadas pessoas que passam anos doentes, se arrastando com uma doença incurável, e que receberam a graça de encontrar-se com Jesus, mas o Senhor continua ministrando aos seus corações até que haja aquela cura no coração, aquela cura na alma, e aquelas tatuagens malditas, elas sejam tiradas, elas sejam apagadas para a glória do nosso Deus. Então são muitos os títulos malditos, passaríamos a noite toda aqui só listando esses títulos. E eu ouvi certa vez, tive o privilégio de assistir um desses bastas, que muitas vezes a gente precisa aprender a dar. E curiosamente foi dado por um homem que, até onde eu sei, ele não é um cristão, pode até ser, eu não estou sabendo. Esse homem é um médico muito conhecido, um cirurgião plástico, cirurgião das estrelas de Hollywood. E esse homem tinha um programa na TV, onde cirurgias plásticas eram feitas. E esse homem, filho de uma brasileira com um americano, ou vice-versa, eu sei que ele era filho de um pai, ou é filho de um pai alcoólatra, que abusou dele enquanto criança, e ele passou a vida ouvindo, num clima de muita violência familiar, de muitas agressões físicas e verbais: você não vai dar nada para dar nada, não vai dar para nada na vida nunca. E esse menino cresceu nesse ambiente. Hoje é um médico famoso. E um dia, num dos seus programas, eu não sei por que cargas d'água ele fez aquilo naquela hora, ele chamou a câmera para um close e disse assim: pai, eu venci contra todos os seus prognósticos. Eu achei aquilo tão interessante e me ocorreu o seguinte: se aquele homem, eu não sei qual a motivação dele de trazer uma palavra tão forte ali naquela situação e mostrar ao pai que todos os prognósticos dele tinham falhado, mas se aquele homem que não tem o Cristo, aquele homem que nunca teve um encontro pessoal com Jesus, ele pode até ter feito aquilo numa represália, aquilo que ele ouviu a vida toda. O que você não pode fazer tendo Cristo como seu Senhor e Salvador? Amém. Amém. Jesus nasceu. Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou para que você tivesse vida e a tivesse em abundância. Então não aceite os rótulos do passado, não aceite aquilo que foi imposto a você, não aceite as tatuagens que foram feitas na sua alma. O sangue de Jesus é um sangue remidor, é um sangue libertador, não é apenas uma pólice contra o fogo do inferno. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, e esse sangue pode libertar você de tudo aquilo que o diabo planejou contra a sua vida, em nome de Jesus. Amém.
Então, queridos, eu gostaria de me dirigir aos pais que me ouvem, especialmente as mães. Cuidado com as palavras. Você que tem filhos pequenos, você que tem filhos ainda adolescentes, abençoe esses filhos. Cuidado com as palavras proferidas em relação ao seu filho ou filha, eles podem acreditar. Palavras são sementes e, dependendo do coração no qual forem semeadas, podem gerar frutos malditos. Como aquelas ervas daninhas que você faz tudo para destruir, elas sempre arranjam um jeito de crescer até numa brecha do cimento. É impressionante. Aqui em casa a gente vê muito isso. No quintal tem uma que está nascendo ali, que eu não sei o que é aquilo. E ela está nascendo, eu já arranquei 500 vezes e ela está lá nascendo de novo. Boa coisa não pode ser, porque se fosse uma coisa frutífera não estava nascendo naquelas circunstâncias. Então, queridos, as palavras podem também tatuar irremediavelmente as nossas almas. Nós não podemos ir lá no passado, onde essas feridas se abriram, onde essas tatuagens foram feitas, onde esses estigmas foram colocados em nós. Muitas vezes nós somos ferrados, e tem até uma expressão que diz assim: fulano está ferrado. Tem muita gente ferrada, mas ferrada literalmente, com brasas vivas no coração, na alma, feridas que não saram. Mas eu quero dizer a você, o sangue de Jesus, ele é precioso e pode transformar essas feridas em cicatrizes memoriais da graça de Deus. O Senhor não tira as cicatrizes, o Senhor permite que as cicatrizes permaneçam, para que você veja que ali, por ali ele passou, por ali ele fez sarar aquelas feridas que estavam abertas, que pareciam que não saravam. Elas são memoriais, para que através dessas feridas você possa falar, dessas cicatrizes, você possa falar com autoridade aqueles que passam pelas mesmas coisas. Assim como pelas pisaduras do Senhor nós somos sarados. Então, muitas vezes as nossas posturas são posturas que banalizam o sacrifício na cruz do Calvário. Olha, queridos, eu também quero me dirigir aos filhos e filhas que recebem ou que receberam uma dessas palavras que se tornaram estigmas tatuados na alma. Não permitam que esta semente maldita crie raiz em seus corações. Olha, quando nós nos antecipamos a perdoar, olha, o perdão, ele é tão restaurador, que ele muitas vezes, você vê algo travado na nossa vida, algo que não acontece, algo que não funciona, algo que está estagnado, muitas vezes na área de saúde, muitas vezes na área financeira ou em outra área qualquer relacional. E se você for prestar atenção, você vai descobrir que ali há uma falta de perdão. Ali há algo que precisa ser revisto, ali há algo que precisa ser ministrado pelo Espírito de Deus, e às vezes até é ministrado pelo Espírito, e nós dizemos: não, eu não devo isso. Eu já contei aqui à igreja um perdão que eu negociei com Deus durante 13 anos. E todas as vezes que eu orava por outras pessoas, a minha oração era respondida, mas quando eu orava pela minha casa, pela minha história, pelo o meu núcleo familiar, as orações eram travadas, era como se o céu fosse de bronze e as respostas não vinham. E o Senhor vinha ao meu coração e dizia: olha, perdoa essa pessoa e pede perdão. E eu dizia: Senhor, mas eu não devo nada. E o Senhor, uma vez, o Espírito de Deus disse ao meu coração: eu não tenho nada a ver com os 95% de culpa desta pessoa, eu tenho a ver com os teus 5%. E os meus 5% estavam travando a minha vida espiritual, travando a vida espiritual da minha família, impedindo que o rio da graça fluísse. Até que um dia eu fui a nocaute, ainda tive uma depressão muito grande por conta disso.
Até que um dia eu resolvi fazer aquilo que o Senhor tinha mandado. E eu disse: Senhor, essa pessoa é mentirosa, essa pessoa é difícil de convivência, ela vai dizer que eu disse coisas que eu não disse. E o Senhor disse: faça uma carta. E eu escrevi uma carta com aquilo que o Senhor foi colocando no meu coração. Enviei a carta. Passaram-se alguns dias, e aí o Senhor disse assim: agora ligue para ela. Eu não tem graça não, Senhor, brincadeira tem hora. Eu já mandei a carta, mas aquilo insistiu ao coração para que eu ligasse. E eu telefonei, a pessoa tomou um susto do outro lado. E conversamos muito, perdão, o Senhor colocou uma misericórdia enorme no coração por ela. Ministrei a palavra do Senhor, a palavra de salvação. Disse a ela que ela pensasse no assunto. Ela viajou. Eu disse: quando você voltar, me telefone. Ela não telefonou. Quando um dia eu estou em casa, o Senhor disse de novo. Ela chegou: ligue de novo. E eu liguei. E ali a palavra foi ministrada. E aquela pessoa recebeu Jesus. 15 dias depois ela partiu. E o Rio da Graça foi como se uma comporta do Rio da Graça fosse tirada, e o perdão fluiu, e a graça fluiu, e o poder de Deus foi derramado naquela situação, em nome de Jesus. Tatuagens na alma, elas vêm para nos destruir, elas vêm como instrumentos malditos nas mãos do adversário, para deixar essas marcas e impedir que a gente goze da plenitude do Cristo na nossa vida. Eu queria que você focasse em Deus. Só Ele pode reverter toda a maldição em bênção. Você foi vocacionado para a vitória, pelo Senhor para a vitória, para superar impossibilidades e para ser mais do que vencedor. Se Jabez, antes da graça ser encarnada, ele entendeu esse princípio, por que você não entende? Que o Espírito de Deus habita em você. Jabez entendeu esse princípio, invocou o Senhor e ele fez 5 pedidos que estão absolutamente dentro da vontade soberana de Deus, e foi liberto do seu estigma. Olha só, não há maldição sobre quem o Senhor abençoa. Então a primeira coisa que ele pede é a bênção de Deus. Ele diz: ó, tomara, me abençoes. O pedido de Jabez estava absolutamente dentro da vontade do Senhor. Ele não especifica essa bênção, ele deixa tudo a cargo do Senhor, pois entende que Ele sabe o que realmente necessitamos. E como nos ensina o próprio Senhor: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ultimamente o Senhor tem me ensinado a orar: Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, eu preciso que o Senhor resolva isso, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu já começo a dizer amém para aquilo que tu farás. Muitas vezes nós ficamos com medo de dizer amém aos agires de Deus. Amados, a vontade de Deus, ela é sempre boa, agradável e perfeita. Amém. Então não tenha medo de dizer amém, não tenha medo de ousar. Diga: Senhor, olha, resolve isso, Pai, eu não sei como te pedir. Eu estou com algumas pendências colocadas diante de Deus, eu não sei como Ele vai fazer, e nem estou mais preocupada com isso. O Senhor trouxe quietude ao meu coração, e eu estou começando a dizer amém. Eu chego na presença do Senhor e digo: Senhor, amém. Amém, amém e amém. E glória a Deus por aquilo que tu farás. E muitas vezes quando a gente começa a orar assim, olha, começa um reboliço na situação, e a gente tende a dizer assim: Deus, eu estou orando, eu estou pedindo, e vem esse reboliço. Jesus sabe como trabalhar. Deixa Jesus fazer. Então, queridos, que tal orarmos dizendo um sonoro amém para aquilo que Deus fará na situação específica
que estamos vivendo. E já pedirmos, dizendo amém e agradecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que tu farás. Obrigado pelo que tu já estás fazendo. Em nome de Jesus. Em segundo lugar, ele pediu o alargamento de suas fronteiras. Ele disse que me alargues as fronteiras. Normalmente, quando eu escuto esse texto, algumas mensagens eu já ouvi nesse texto, sempre há uma tendência de se falar em ter, em conquistar coisas e bens. Mas eu não queria falar disso. Eu queria falar dessa plenitude, dessa amplidão na nossa alma, dessa folga, desse tempo de folga interior que nós precisamos. E só conseguimos isso na presença do Senhor, confiando em Deus, confiando naquilo que Ele fará, naquilo que Ele já está fazendo. Jabez, ele queria sair da mesmice, da estagnação, queria uma mudança de cenário, queria folga e ver seus horizontes ampliados. Glória a Deus. Ele foi à luta, deu um passo de fé para sair do coitadismo. Tem muito crente com pena de si mesmo. Para de sentir pena de você, em nome de Jesus. Eu não estou com um pico de pena de você. Amém. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor quer fazer uma obra linda. Nós temos títulos maravilhosos, porque o que é ruim pega tanto, segura tanto, fixa tanto, o que é bom não fixa. Nós somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Amém. Amém. Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos filhos e herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Que nós possamos levantar as nossas cabeças e olhar na direção do autor e consumador da nossa fé. Jesus está chegando. Que nós possamos olhar nessa perspectiva. Chega de tanto crente derrotado olhando para o chão, porque só enxerga aquilo que está perto. Crente com visão de galinha. Nós somos águias do Senhor. Então fomos alcançados para olhar e voar acima das tempestades. Amém. Amém. Mas há consertos que o Senhor quer fazer, há mudanças que Deus quer fazer, e nós precisamos permitir essas mudanças. Então, queridos, precisamos aprender a fazer exatamente isso. Buscar ao Senhor com toda a força do nosso coração. Como filhos de Deus, fomos criados para louvor da glória de Deus, fomos vocacionados para a vitória e para a superação. Embora estejamos ainda na terra, somos seres celestiais, regenerados para as alturas, como águias do Senhor. Em terceiro lugar, Jabez pediu ao Senhor que a mão do Senhor estivesse com ele, que seja comigo a tua mão. Não ande só, não seja autônomo, busque Deus em todas as coisas. Cada passo dado por você seja debaixo da potente mão do Senhor. Jabez queria direcionamento em sua jornada. Nós percebemos aqui a sabedoria desse homem de Deus. Nós não iremos a lugar nenhum sem a direção divina para a jornada. O Senhor é a nossa prioridade máxima. Busquemos a Ele e a sua destra nos susterá. O Senhor, Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o consolo presente na nossa tribulação. Passaremos por aflições muitas. Conversava com uma irmã antes do culto e disse: olha, a jornada do crente é assim, é estreito sobre estreito, mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Amém. Amém? Então, o Senhor é a nossa prioridade, e é exatamente aqui que muitos se perdem no caminho, querem agir e andar de forma autônoma, e acabam andando em círculo como Israel no deserto.
Quando o Senhor toma a frente de nossas demandas, de nossas lutas, só é possível um resultado: vitória. Amém? Amém. Glória a Deus. O salmista, no Salmo 23, ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O Senhor se compraz em nos guiar e nos conduzir em triunfo. Não lutamos pela vitória, nós lutamos em vitória. É diferente porque nós estamos do lado do vencedor. Jesus é o grande vencedor. E se Ele venceu, nós vencemos. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Grandes vitórias estão vindo, mas não há vitória sem lutas. E para que você aprenda a ser um guerreiro, você não aprende a ser um guerreiro olhando para livros. Você aprende a ser um guerreiro no furor das batalhas. Amém? Amém. Quarto pedido de Jabez: pediu que o Senhor preservasse do mal, e que me preserves do mal. Percebemos aqui uma oração de batalha espiritual. Ele tem noção das ações das trevas e pede ao Senhor para livrá-lo. A terra não é um parque temático, como muitos pensam, é uma arena de santificação. Como crentes que somos em processo de amadurecimento espiritual, nos deparamos dia a dia com batalhas espirituais renhidas. O servo de Deus não pode perder de vista que a cada dia ele tem uma jornada a empreender, gigantes a derrubar, muralhas para saltar. E o mal é real e se manifesta das mais diferentes formas. Muitas vezes os inimigos do homem são os de sua própria casa. Presta atenção. Por isso a necessidade constante de clamarmos ao Senhor que nos livre do mal, como o próprio Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Finalmente, quinto pedido, ele pediu para que não lhe sobreviesse a aflição. De modo que não lhe sobrevenha a aflição. Esse de modo liga essas aflições a esse livrá-lo do mal, preservá-lo do mal. Essa aflição específica mencionada aqui seria a consequência dessas ações malignas, por isso ele pediu antes para ser livrado do mal. E precisamos estar plenamente conscientes do revestimento da nossa armadura de guerra e do sangue de Jesus que já está sobre nós. E quando o adversário olha para nós, o que é que ele vê? A cobertura do sangue. Quando é que ele alcança vantagem sobre nós? Quando ignoramos o poder desse sangue remidor e redentor. Então, queridos, a resposta e consequência dos pedidos feitos por ele foi: o Senhor ouviu a sua oração, concedeu-lhe o que ele havia pedido. Jabez foi mais ilustre que seus irmãos. Olha que coisa tremenda. Eu queria deixar 4 verdades para que nós possamos refletir. Primeira, não importa o que disseram a nosso respeito, não devemos acreditar nos rótulos e estigmas imputados a nós por quem quer que seja. Nós temos dono. Amém? Amém. Decidamos hoje não mais nos tornar reféns de palavras malditas e de ações malditas do passado. Quebremos hoje esse ciclo de derrota sobre nós, em nome de Jesus. Segundo lugar, seremos o que Deus determinou que fôssemos: filhos amados de Deus, vocacionados para a vitória e para a superação, criados pelo Senhor para andar altaneiramente e desfrutar da plenitude preparada por Ele para nós. Amém? Terceiro lugar, clamemos ao Senhor, invoquemos o Deus Todo-Poderoso que por nós tudo executa.
Clamemos por sua bênção, para que Ele nos alargue as fronteiras, para que seja conosco a sua mão, para que nos preserve do mal, de modo que não nos sobrevenha a aflição. E por último, assim como a Jabez, o Senhor nos ouvirá, concederá o que lhe pedimos e nos fará mais ilustres que aqueles que nos perseguem e nos estigmatizam, em nome de Jesus, porque a boca do Senhor o disse. Eu queria orar pela igreja. Amém?